E aí, Cineflers, tudo bem com vocês? Carolzinha na área para mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre o final de The Acolyte. Nos episódios anteriores nós falamos sobre os episódios 4, 5 e 6. Se você está interessado em ouvir as nossas teorias, nossos debates e discussões sobre o restante da temporada, dá uma olhadinha na playlist aqui no canal ou no Spotify, né, dependendo do aplicativo que você está ouvindo, que, na verdade, nós tivemos uma discussão bem legal ao longo da temporada, porque rolou muita teoria, muitos comentários sobre a temporada, enfim. E, é claro, eu estou com um time de primeira aqui para comentar sobre a temporada. E aí, galera da Força, tudo bem? Aqui é o Pedro do canal Velho Kenobi, o canal que mais foge de problemas imperiais de Tatooine. E, enfim, nós chegamos, né? Mais um ano e mais uma série de Star Wars concluída. E confesso que não tô tão animado com esse encerramento, mas a gente vai falar a respeito disso melhor no podcast. E mais uma vez é muito bom estar aqui com a galera, com a Carol, com o Sam. O Thiago, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente. Mas vamos tentar, pelo menos para mim, tirar leite de pedra do que foi The Acolyte, a primeira temporada. E talvez o que possa vir a ter na segunda temporada, né? Se tiver, não sei. E aí, pessoal, sem crise? Obrigado, Carol, aí, por mais uma vez chamar aí pra gente falar sobre The Acolyte. Eu fico feliz que teve muita gente que gostou da série, curtiu a série. Eu, apesar dos meus esforços, assim, eu não consegui manter a animação que eu tava no início até o final da temporada. Eu cheguei já meio sem energia pro final, mas eu fico feliz que teve gente que gostou e que teve gente que se interessou por ler Alta República. Então acho que teve coisas boas também, né? Apesar de a minha experiência não ter sido tão legal assim com a série. Então é isso, gente. A temporada chegou ao seu fim e aqui nós vamos debater se valeu a pena acompanhar The Acolyte. Os episódios 7 e 8 foram os mais importantes da temporada, porque foram os episódios de fechamento. O 7 fecha ali, complementa o mistério que foi apresentado no episódio 3, inclusive são episódios complementares, que foram dirigidos pelo mesmo cara, o Pogonada, um nome meio engraçado, né? Eles foram dirigidos pelo mesmo cara e são episódios que se complementam. Assim como o final é ali o grande, enfim, fechamento do arco das gêmeas, do Sol. Enfim, a gente tem uma conclusão entre aspas, né? Porque, na verdade, boa parte da história ainda ficou no ar, dando a entender que possivelmente podemos ter uma segunda temporada para desenvolver algumas questões. E é claro que o último episódio foi acompanhado de vários easter eggs, várias surpresas, né, presentes aí pro fandom. E eu acho que eu estou aqui representando um lado mais positivo das opiniões da série. Infelizmente, o Thiago não está aqui para me acompanhar no lado positivo. Claro, eu tenho muitas ressalvas sobre a série. Tô tentando, assim, olhar pelo ponto positivo, que foi uma série que apresentou ideias legais pro canon. Tô tentando olhar por esse ângulo, porque o que me incomoda na série é que foram só ideias, né? A gente só teve uma ideia de uma série e não propriamente o desenvolvimento dessas séries. Algo que, infelizmente, eu sinto que tá se repetindo nas séries do Disney Plus. Eu vivo comentando aqui, fazendo umas comparações com Percy Jackson, porque acho que as mesmas decepções que eu tive com The Acolyte foi um pouco parecido com Percy Jackson, mas eu admito que eu acho que eu gostei menos de Percy Jackson do que de The Acolyte. The Acolyte, ao menos, foi divertido, eu teorizei, fiquei fumando banana, né, pensando em várias possibilidades. Enfim, Lucasfilm pode me contratar aí como roteirista. E é isso, gente. Acho que a gente pode começar aqui para abrir esse debate comentando sobre o 7º episódio, que foi o episódio que revelou o grande segredo do Sol, o segredo dos Jedi, e é o episódio que a gente vê mais escrachado
essa crítica em relação à doutrina dos Jedi, a como os Jedi são hipócritas e como, mesmo eles acreditando que oprimindo seus sentimentos eles estão mais próximos da luz, a gente percebe que, na verdade, é justamente isso que causa os problemas dentro de Star Wars. Vou começar pelo Pedro. O que você achou desse episódio 7? Olha, é o episódio, se eu pelo menos acredito que tenha sido o episódio mais importante da série, até porque tudo girou em torno desse acontecimento, né, de Brandok. Inclusive foi o que me fisgou na série, foi justamente tentar entender o que aconteceu. Será que foram as gêmeas que causaram aquele todo estardalhaço? Ou será que foram realmente os Jedi que fizeram alguma coisa de tão grave que fizeram eles ficarem manchados desde então? E foi um episódio que eu achei que não daria tempo deles explicarem muita coisa, o que de certa forma é verdade, porque todos os episódios foram menos de 45 minutos, 40 minutos. E esse do flashback, que foi o mais importante, por mais que tenha explicado o que aconteceu ali, o porquê o mestre Sal fez o que ele fez, tudo que aconteceu com os outros Jedi, que foi muito interessante, né? Enfim, a gente também viu o Keonaka, né, usando um sabre de luz, mas ele estava lá possuído pela bruxa. E ao mesmo tempo que eles dão um encerramento pro que os Jedi fizeram, também deixam uma ponta solta, porque aquela outra bruxa, a Zabrak, ela não morreu, né? Ela continuou viva. Então, isso provavelmente vai puxar para alguma segunda temporada. Ou até tem alguma coisa que eu quero falar a respeito do próximo episódio, que talvez tenha algum certo tipo de influência dela. Mas esse 7º episódio, ele foi o essencial, né, da série, pra gente entender as motivações do Jedi por trás daquilo. Entender um pouco mais, né, a respeito do Coven, o que eles realmente estavam fazendo ali. É onde a gente começou a ter esse lance também de explicar da onde que vieram as gêmeas, se elas realmente foram criadas, como elas foram criadas. Então, foi um episódio bem interessante, mas eu sinto que parece que eles depositaram muito tudo o que a gente precisava ver da série nesse episódio e no episódio 8, sabe? Então eu acho que eles enrolaram muito em algumas coisas e quando deveriam estender um pouco mais, eles encurtaram sem necessidade. Eu gostei desse 7º episódio. Eu acho que, comparando com os episódios que já tinham saído, acho que ele melhorou bastante coisa ali em relação ao andamento, a direção. Apesar de ter algumas coisas que eu achei que faltaram, né? Coisas do tipo... qual que foi o futuro ali da mãe Coriol, né? Que desaparece no ar. A gente... Nem no 8º episódio a gente não sabe. Apesar de saber como que a May não morreu, a gente não sabe como que ela saiu do planeta, né? Como que o Kimir encontra ela depois pra treinar, quanto tempo que o Kimir estava treinando a May. Então tem algumas informações que a série escolheu não dar pra gente, né? E até eu tava esperando alguma relação ou influência, né, do Sith com o Coven, sabe? Algo a ver com a criação das meninas até. Apesar de achar que o grande mistério que eles seguraram tanto desde o começo, né, eu acho que foi criando uma expectativa grande em relação ao peso que teria esse acontecimento em Brandok. Eu achei que seria uma cagada maior até, sabe, dos Jedi. Mas pelo que eu entendi, e aí eu até achei interessante, que eles decidiram trabalhar uma coisa mais... eu odeio esse termo também, Carol, mas eu vou ter que usar uma área mais cinza,
nem bom e nem ruim, né? Ou não nos extremos, né? Porque se a gente olhar o episódio 7 e o que aconteceu em Brendock, não teve nada assim deliberadamente mal intencionado, como a gente estava esperando. Tipo, caraca, os Jedi foram lá e varreram as bruxas, sabe? Coisa do tipo barra pesada mesmo. Mas o que aconteceu ali foi uma série de pequenas coisas que levou a acontecer toda aquela tragédia em Brendock. Né? Até... E aquilo não foi pior porque Indara tava ali, né? Então, ó... Ia ser muito pior sem ela. Sim, teria sido muito pior sem ela. Eu achei que bastante coisa ficou assim, meio que no ar. E em entrevistas, a Leslie falou sobre algumas coisas que aconteceram nesse 7º episódio aí. Um exemplo é a morte ali de todas as bruxas. Né? Ela falou que a Indara, ela queria salvar o Kelnaka, então ela estava tentando desfazer aquele controle que as bruxas estavam tendo em cima dele. Mas ela não sabia que as bruxas iriam morrer. Então quando ela corta a conexão, todas as bruxas morrem, ela sente isso, mas não foi algo tipo, eu vou matar as bruxas para libertar o Kelnaka, né? A ideia foi, vou libertar o Kelnaka. Só que fazendo isso, ela acabou matando as bruxas, né? E aí a gente teve toda aquela questão lá do Torben, um menino que quer voltar para casa, que foi o elo fraco ali que acabou colocando tudo em risco, e a gente teve a imaturidade do Sol, que ao invés de parar o Torben, ele como cavaleiro mais experiente, ele deveria ter parado o Torben. Ele foi lá e deu mais corda pro Torben. Né? Então, assim, se for ver assim, quem teve mais culpa ali em tudo, né, foi o Sol. Né? O Sol que não impediu o Torben, o Sol que matou a mãe Aniceia por motivo algum. Né? Ele se assustou na hora e falou, vou dar uma sabrada nela aqui. Tanto que na hora ele dá uma... Putz, fiz merda, né? E aí a May vê, né? E chora ali e tal. E aí a mãe Coriol até bate nele, ele... quase que nem se defende, né? Como se fosse uma forma de se autopunir, né? Não, vou apanhar um pouquinho porque eu fiz merda mesmo. Mas eu até achei interessante, eu acho que bate com o que a Leslie estava falando sobre ela ter usado como referência aquele filme Rashomon, né? Onde você tem um mesmo evento sendo contado de vários pontos de vista. E no final, né, isso fica assim, você fala, caraca, não teve assim atos deliberadamente malvados, né? Mas uma série de eventos que acabou culminando ali numa tragédia, né? Ele botou uma tragédia romana aí no que aconteceu, apesar de ter falhas ali, né? De procedimento dos Jedi. Teve mal entendidos que levou os Jedi a se preocupar com a segurança das meninas, né? O Sol tava ali numa questão ali, não, que é magia negra, né? Vamos salvar essas meninas. Aí a hora que a May fala que não, que a ascensão é a gente ter que caminhar através do medo e se sacrificar para cumprir o seu destino. Quando falou se sacrificar, o Sol quase arrancou a roupa ali, né? Descabelou-se ali, né? Porque, nossa, aí, ó, tá vendo? Tô falando que essas bruxas aí estão... Então, acho que essas pequenas coisas assim, né? Até esse erro infantil, né? Que a May explicou do jeito que ela entendeu, né? E isso acabou alugando um triplex ali na cabeça do Sol e, consequentemente, da Indara. E aí acabou que, né? Deu no que deu, né? A gente teve praticamente todas as bruxas mortas, né? E a mentira que eles contaram para que eles não prendessem, né, o Sol e a Osha ficasse à solta sem ninguém poder cuidar dela, né? Então meio que
Eles erraram, tentaram remendar e acabou, né, virando essa bola de neve aí, né, que levou à morte dos 4, né, no final das contas. Então. E sobre isso que você comentou, Sam, né? Sobre o bendito cinza, né? Desde que inventaram esse termo cinza, parece que não importa mais a, a posição das pessoas, né? Não importa, as pessoas deixaram de ter ambições, desejos, deixaram de ter escolhas, de fazer cagada, de fazer merda, né? Eu entendo que um personagem cinza, ele é um personagem que ele tá dos dois lados. Então, tipo assim, ele é um personagem que ele faz coisa boa, mas ele também faz coisa ruim. Ou até, se a gente pega aí obras asiáticas, né? Às vezes é um personagem que ele é apresentado como um antagonista, mas ele faz coisas boas também. Ou às vezes ele é um personagem que ele é bom, mas ele faz coisas ruins. E vice-versa. Enfim, um personagem cinza, ele é um personagem muito multifacetado, né? Só que o que tá acontecendo em Star Wars é que parece que os personagens cinzas, eles estão se tornando portas. Então, assim, eles não são cinza, eles são neutros, que eu vejo que é uma grande diferença. Você ser neutro é você não tomar posição nenhuma. É você ser uma porta. É você estar ali, é você virar um detergente neutro. É isso que é neutro. E isso me incomoda bastante, porque a partir do momento ali que você quer criar uma narrativa que envolva o lado sombrio, a neutralidade não tem que ter neutralidade ali. Você tem que assumir lados das pessoas. E eu entendo que a série, ela se propôs a mostrar ali, a subverter a visão de heróis, salvadores, né, da pátria e tal, enfim, dos Jedi. Mas também me incomodou um pouco. Apesar de eu não ter achado o episódio ruim, eu gostei, me incomodou um pouco essa neutralidade da série em abordar o que aconteceu, esse mistério, né, envolvendo os Jedi. Eu acho que se a série queria colocar os Jedi como vilão, eles tinham que assumir isso. E não mostrar isso de uma forma tão banal. Porque, como o Sam comentou, a Indara matou as bruxas ali e, tipo, beleza, matou as bruxas, pronto, acabou. Foi de uma maneira tão banal que, assim, a gente nem sente a cagada que eles fizeram. Eu acho, né, eu fico pensando, se a série que gostaria de se assumir como uma série que se propõe a criticar os Jedi, a colocar eles nessa posição de antagonistas, eu acharia muito mais honesto ela assumir essa posição e não trabalhar de uma forma tão neutra essa questão. Porque também eu acho que quando inventa demais acaba perdendo um pouco a força. Então, quando nessa tentativa de tentar deixar complexas as relações de Star Wars, deixar, né, essa coisa cinza, não é nem bom nem mal, não sei o quê, eu acho que perde a força. Porque quando trabalha a dicotomia de Star Wars, que é bem versus mal, você abre margem para, na verdade, você acaba tendo mais material para você trabalhar. Porque existe grandiosidade na simplicidade. Quando você tem algo simples e você sabe trabalhar com aquela coisa simples, aquilo pode ser muito maior do que uma coisa super complexa, super cheia de camadas e tal. Porque essas camadas, o complexo, ele só funciona se você sabe lidar com caos. Se você sabe lidar com aquelas camadas, ok, é uma coisa. Mas quando você não sabe e você quer deixar complexo aquilo, acaba se tornando uma obra medíocre, né? E foi um pouco o que eu senti. Como eu comentei no início do podcast. Eu gostei de The Acolyte pelo fato da série ter ideias muito, muito legais. Mas o desenvolvimento dela acabou sendo medíocre. Porque não passou do campo de ideias. Ficou só num campo de falta de desenvolvimento. Falta de coragem para assumir as decisões que eles tiveram ao longo da temporada. Então, ao mesmo tempo que eu acho que é uma série
foi ousada em vários quesitos, né? De explorar um outro tempo, explorar uma fase ali sem Skywalker, sem Império, né? E se propõe a construir essa queda dos Jedi. Eu acho que ela é muito ousada na sua proposta. Mas, ao mesmo tempo, ela peca nesse sentido, porque ela não abraça essa ousadia. Ela fica só ali, isso, essa é a nossa proposta. Beleza, eu já entendi a proposta. Agora me mostra o que você tem a fazer. Me mostra o que você tem de diferente realmente. Porque em questão de desenvolvimento, de condução, de direção, edição, né? Foi tudo tão banal assim, sabe? Não teve muita diferença. Enfim, esse 7º episódio, apesar de eu ter gostado, eu achei que faltou mais cara de pau, sabe? Faltou mais essa ousadia mesmo de, vamos mostrar os Jedi como pessoas com uma índole completamente questionável. Porque, na minha opinião, personagens com índole questionável são os que mais têm a mostrar. Aquele personagem bonzinho, que faz tudo bem, tudo bom, não sei o quê. Esse personagem não move trama. Quem move trama são personagens questionáveis. São aqueles personagens assim, que faz merda, entendeu? São esses que movem a trama. Tanto que um dos personagens que eu mais gostei da série foi o Sol, justamente porque eu senti que ele foi um dos personagens que mais, assim, movimentou a história. Tipo, o mistério acontece por causa dele. Ele e o Torben. Só que o Torben, né? foi outros 500, assim. Ele foi um personagem que foi jogado de escanteio e tal, enfim. E tudo bem, assim. Não é um personagem importante, ele é importante pro mistério, mas ele não é importante pra narrativa da história, né? Narrativa da história, que redundante. Mas, enfim. Pro discorrer da história, melhor dizendo. É uma questão muito complicada. E até falando, né, a respeito das coisas que você disse, né, da simplicidade, Star Wars para mim ganha muito ponto quando ele pega tudo aquilo que a gente sabe e fala, joga isso daqui no lixo, com fundamento. Igual, por exemplo, o lance da força. Lá no episódio 4, no episódio 5, a gente ouve o Obi-Wan falando sobre a força, o Yoda fazendo aquele discurso maravilhoso, né, a força, ela nos envolve, isso, aquilo. Da chega em Rebels, a gente conhece o Bendu. E muda completamente tudo que você entende sobre a força. E faz que não questionar, cara, mas você não tá do nosso lado? E ele falou, quem você pensa que é Kanan Jarrus? Pra me dizer em que lado eu estou. A força, ela não tem lado, sabe? Não existe bom ou mal. A força, ela existe. Eu não tenho que responder a você. E o Luke, ele volta nesse mesmo negócio lá no episódio 8. Os Jedi ficavam com esse negócio de que a hora que eles forem embora, a força vai embora. Não, a força continua, sabe? E The Acolyte começou a pincelar em mais coisas a respeito da força, né? Sobre o negócio lá do fio, né? Falando que acho que é a bruxa, né? A mãe delas lá que fala que não pode ser controlado, alguma coisa. Eu não me recordo o diálogo que ela fala, mas é bem interessante. Então assim, a gente vai vendo diversos aspectos da força, só que eles pincelam muito pouco e deixam pra lá. Óbvio que eles bateram muito, né, na tecla da criação da vida. E a gente, como fã, já calejado de Star Wars, sempre volta ali, né, no diálogo do Palpatine, lá no anfiteatro, lá, né, do episódio 3, lá, a criação de vida, midi-chlorians. Tipo, tudo setado ali pra gente ter um panorama mais completo do que poderia vir a ser aquilo. Em nenhum momento, claro, eles falaram a respeito do Darth Plagueis, porque dá a entender que ninguém tem noção de que esse cara existe. Ainda, não sei. É porque um cara tão poderoso como ele, todo mundo sentiria. É uma coisa que eu acho muito ruim de Acolyte, é que, assim, o poder do Jedi é conveniência pura, sabe? Elas não sentiram... Pô, se o Obi-Wan sentiu 1 milhão de vozes morrendo em Alderaan, como que os Jedi não sentiram Sith? Sabe? O Obi-Wan velho, sabe? Então, assim, é meio complicado. O Jedi meio que no auge. Então, assim... Eles jogaram as coisas, não tiveram coragem de explorar. Eles tinham tudo ali, todas as cartas na manga. Poderia ser uma parada muito mais complexa, muito mais lado sombrio mesmo, sabe? E jogar para aquele lado ruim mesmo, sabe?
Não ficar só na luta, a brutalidade ficou na luta lá do Kimi. Não, cara. Vai mais para aquele lado místico mesmo de Star Wars, que é interessante, das bruxas, sabe? Coloca uma floresta do lado negro, mostra. É como se fosse lá o final de Rebels. A gente vê o Palpatine fazendo uma bruxaria, uma coisa muito macabra lá para tentar pegar o Ezra, né? Lá no Mundo Entre Mundos. E aquilo ali é assim, pô, é pesado, sabe? Tudo que ele faz. Assim, The Acolyte que tem a premissa o lado sombrio, eles não tiveram coragem de ousar como o lado sombrio ousaria. Então, poxa, por que, sabe? Vocês arriscaram tanto no cara, mas o Mestre Sol é o que mais se provou, assim, tanto o melhor personagem, como a pessoa que mais teve desenvolvimento ali, porque por mais que ao mesmo tempo que você pense, cara, o cara completamente descontrolado, ele tem mais paixão e mais apego do que o próprio Anakin, sabe? Ele conseguiu ser mais apegado que o Anakin. Então, ao mesmo tempo que ele parece o Qui-Gon por algumas coisas, ele tá muito diferente do Qui-Gon. O Qui-Gon tá pra mim como a Indara. A Indara, ela é aquela pessoa mais concentrada, passiva. O Mestre Sol não. É a mistura de Anakin puro e é aquilo, ó. Eu tô vendo tudo que você tá fazendo, Mestre Sol. Daí ele se compõe, fica quietinho, mas na hora que não tem ninguém vendo, o cara, ele se transforma naquela pessoa cheia de paixão, cheia de ódio, cheia de sentimento, cheia de apego. Tanto é que a melhor luta dele foi quando não tinha nenhum outro Jedi por perto, né? Foi a luta do episódio 8. Realmente lutou de forma não ortodoxa. E por isso o Kimir não conseguiu fazer absolutamente nada. Ele não lutou contra um Jedi. Ele lutou de igual para igual, né? Então aí as coisas mudaram. Acho que ficou muito cinza ali, até o Kimir ali, no episódio 6, né? Na hora que ele leva a Osha lá pra caverna dele, não sei o que, faz comidinha pra ela, convida ela pra tomar um banho, né? Não sei o que. Ele tava se mostrando, né, muito equilibrado, né? Muito em paz, né? Muito good vibes, né? E beleza, para uma primeira aproximação, né, para você conseguir atrair a sua vítima, né, até um ponto que ela não consiga fugir mais, né, você tem que deixar ela segura o bastante, né, para deixar você se aproximar, né. Muitos animais eles caçam assim, né, eles vão na espreita tal, e a hora que chega o momento oportuno, vai lá e ataca a presa, nem se dá conta, né? Eu achei que no 8 ficou muito assim, focaram mais nesse Enemy to Lovers aí, em cima da Osha e do Kimir. Mas falta ali uma figura maléfica, sabe? Uma figura assim, realmente má, né, de fato. Igual a gente vê o Palpatine, né? Acho que ele, por enquanto, é a figura, né, do mal maior que a gente tem, né? Que é um cara que realmente conseguiu concluir, né, o plano milenar dos Sith de sobrepujar a República dos Jedi, né? E ele fazia o que tinha que fazer, né? Sem escrúpulos, né? Sem dó, né? Sem piedade alguma. Então acho que isso a gente ainda tá assim, caminhando ainda, sabe, né? Nessa era Disney. Talvez seja medo, né, de Disney ser um negócio mais family friendly, alguma coisa do tipo. Mas acho que eles têm que começar a ter coragem, né, de realmente definir ali o que é bom e o que é mal e desenvolver isso. Eu acho que um dos pontos que a série falhou pra mim foi em desenvolver as coisas. Tem ótimas ideias, isso em toda live que eu participei eu sempre falei, cara, essa série tem boas ideias, mas ela não desenvolve essas ideias e então muita coisa acaba se perdendo no caminho, sabe? Eles acabam, até a gente tava falando aqui um pouquinho antes de começar a gravar, né, sobre
sobre o Mystery Box, né? Você vai abrindo ali as caixinhas de mistério, mas chega uma hora que você tem que fechar essa caixinha, né? Você abre, desenvolve e fecha. Se você sair abrindo pra lá e pra cá, né? Muita coisa que foi apresentada na série, ela não foi desenvolvida. Foi apresentado num episódio e os episódios que vieram a seguir, nenhum voltou a tocar no assunto. Morreu, ficou lá por isso mesmo. Muita coisa depende de você ter que pesquisar a entrevista da Leslie falando sobre o episódio para você entender o que eles quiseram dizer com determinada frase ou determinada ação ou coisa que aconteceu no episódio. Seria ótimo se depois saísse algum material extra lá no Disney Plus para complementar aquilo que a gente não viu desenvolvido na série, sabe? Eu acho que esse é um ponto que ficou, que me tirou um pouco até esse não desenvolvimento ou desenvolvimento ou execução ruim das ideias propostas ali. E no ponto aí da maldade, eu acho que você tem um ponto, cara. Eu acho que vai ser assim, bem difícil alguém que vem trabalhando com Star Wars, né, atualmente, pegar algo como Velha República para trabalhar. Chega a dar um medo de pensar, né, quando eles começarem a trabalhar essa época, né? Porque, cara, eu gosto muito da Velha República. E só para complementar aqui, para também ligar, pra gente começar a falar também da finale, né, oficialmente, o último episódio, eu fico pensando, tendo os materiais, falando propriamente do audiovisual do cânone, eu não consigo ver a Disney trabalhando personagens complexos, realmente complexos, como, por exemplo, Darth Revan, Darth Bane, a Kreia, porque, independente, né, eu escuto muita gente falando, mas agora Star Wars finalmente tá saindo daquela coisa de bem versus mal, porque não sei o quê, mas eu vejo que as pessoas que comentam isso, geralmente, são as pessoas, né, que assistem os filmes e tal, e tá tudo bem. Mas eu acho um julgamento muito injusto, assim, dentro de Star Wars, porque o escopo da série, o escopo dessa franquia é bem versus mal. Star Wars nasceu com isso, é a ideia da franquia. Eu acho que é a mesma coisa que eu ia assistir Cobra Kai querendo ver um filme super uau de karatê. Gente, Cobra Kai é uma série... Tem muita gente, né, vai assistir Cobra Kai. Eu não gostei de Cobra Kai porque é uma série adolescente. Sim, é uma série adolescente. E ela é gostosa por causa disso, sabe? Então, assim, não gosto de Star Wars porque é bem contra mal, não sei o que, acho muito bobo. Mas, gente, é Star Wars, né? A ideia da franquia é ser bem versus mal. E ela é grandiosa por ela trabalhar muito bem esse conceito de bem contra mal. E ela ter estipulado o que é esse lado sombrio e o que é esse lado da luz. Porque dentro disso a gente tem muitos elementos. E como eu falei, eu não consigo ver a Disney, né, trabalhando personagens como o Darth Revan, que é um personagem que andou dos dois lados, que fez muita coisa, agregou muita coisa pro lado sombrio, mas também agregou muito pro lado da luz. A Kreia, que tem a própria filosofia dela. E você vê, são personagens, entre aspas, cinza, mas que eles realmente abordam uma visão cinza, uma visão assim, que se expande dessa questão de lado sombrio, lado da luz. Da mesma forma que o Darth Bane é um personagem que mas abordou uma filosofia muito interessante dentro do lado sombrio. E o lado sombrio é um prato cheio dentro de Star Wars. Eu acho que tem muito, muito a acrescentar dentro do canon. Mas se for para trabalhar o lado sombrio dessa forma medíocre, sabe? Essa coisa, desculpa o termo, mas desse jeito pau mole, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque o lado sombrio, ele é um lado que envolve ganância, egoísmo, obsessão, busca por poder, sabe? Os personagens do lado sombrio, eles são maus, eles fazem coisas sádicas, sabe? Então, igual o Sam comentou,
A Disney, family friendly, até que ponto eles estão dispostos a trabalhar com Star Wars, respeitando que Star Wars é Star Wars e não tentando transformar ele numa coisa que ele não é, né? Eu acho que é muito o fato de que a Disney tem dificuldade de trabalhar vilões. Então, ou eles trabalham um vilão extremamente caricato, que tudo bem, eu acho que isso é mais honesto, do que às vezes pega um vilão e esse vilão não é tão vilão assim, porque ele precisa ter um arco de redenção para justificar, ter todo um trabalho mental para justificar ele ser do lado do mal, não sei o quê. Ah, porque ele era bom, se corrompeu, virou mal. Ele precisa ter todo um trabalho ali, meio que para ter uma mensagem. E Star Wars é conhecido por ter personagens do lado sombrio que são maus do começo ao fim. Eles não são personagens, sim, são corrompidos, mas eles não são assim, nasceu bom e a sociedade transformou ele em ruim. Não, o bicho já nasceu mal e ele ficou mal até o fim, entendeu? Então, pensando assim, né, a gente pega o grande vilão da franquia, o Darth Vader. Pô, Darth Vader é o nosso protagonista, né? É uma franquia que começou dando ênfase em um vilão e mostrando o que aconteceu com esse vilão. E é um vilão que, desde o começo, ele já tinha traços tóxicos, digamos assim. Eu passo pano? Passo muito pano. Mas o Anakin, ele já tinha um traço tóxico desde jovem, né? Então, assim, é uma franquia que sabe trabalhar vilões. Sabe, sem tirar essa coisa moralista de ter um ponto específico da história dele que fez ele cair, não sei o quê. Não, às vezes é uma pessoa que, pô, desde o começo já demonstrou aquilo, sabe? Então acho que é esse que é o ponto forte de Star Wars. Mas, vamos que vamos, né, galera? Agora falando sobre a finale, gente. O que vocês acharam? Vou começar pelo Pedro. Cara... é difícil falar dessa série. Vou chorar, gente, vou chorar. Bom, foi legal a gente ver muitas referências ali ao universo de Star Wars. Quem falar que essa série não é nada Star Wars tá errado, porque todos os elementos de Star Wars estão ali, tanto do Legends, principalmente essas coisas novas do canon que eles têm colocado cada vez mais na nossa cabeça, como por exemplo o Cortozes, o sangramento do cristal. Mas a série carece muito de ritmo, de ousadia. Esse lance da pessoa sempre ficar no meio termo, nunca ir para um lado e para o outro, me irrita muito. Inclusive, eu acho que foi até com a Carol mesmo, né, Carol, que eu falei num grupo. E, cara, a última vez que a gente viu alguém ter um olho Sith foi no Rebels, nunca mais tivemos isso. Então, assim, todo mundo que porta um sabre de luz vermelho hoje tem uma atitude literalmente lado sombrio. A pessoa, ela tá, não, só foi um surto de raiva, tô bem, sabe? Tipo, esqueci o Rivotril hoje. Falei, então, cara, pelo amor de Deus. Tipo, ainda mais jovem, cara. Pô, uma coisa é o Conde Dooku. O Conde Dooku, o cara, ele é completamente político. Ele sabe o que ele tá fazendo. Eu não posso me entregar completamente, porque eu quero ter dos dois lados. Mas no caso da Osha, cara, é uma jovem, ela perdeu tudo. E quando ela acha que ela tinha um lar, ela descobriu que aquilo ali não era um lar, sabe? Então, assim, tava tudo ruindo, desmoronando, e a pessoa simplesmente não mata o próprio mestre que deu uma casa pra ela, sabe? Já tava tendo ali o mind twist, né, do Kimira ali, acabando com a mente dela. E a pessoa não, nem sinal de um olho Sith, sabe? Só o sangramento do cristal, que de qualquer forma é muito legal. E aí tem o sangramento do cristal, que é o efeito legal, que eles queriam mostrar isso. E, não, vamos embora, sabe? E é um negócio muito chato, muito mal feito esse lance das gêmeas, porque em todo momento a May queria parecer que elas tinham uma guerra, quem era mais poderosa, ou quem era mais importante. E ela enchia muito o saco da Osha a todo momento, para chegar no fim da série e ela falar, não, Osha, faça o que você achar melhor. Falei, caraca, gente. Tipo, é um relacionamento muito... a gente tem que terminar a série, então vamos fazer isso, sabe?
É meio Vingadores Ultimato falando, olha, tudo que você sabe sobre viagem no tempo, você esquece. A gente vai fazer isso daqui, mas pra você desligar sua cabeça, sabe? Então, assim, eu achei que foi uma season finale bem mediana. Teve as coisas boas, né? Por exemplo, o Mestre Yoda aparecendo, o Darth Plagueis aparecendo. Eu fiquei chateado por ele ter aparecido. É porque eu falei até em off, né, com o Sen aqui, antes de você entrar, que, cara, eu tô vivo 31 anos. Desses 31 anos, mais de 20 eu sou fã de Star Wars. Anos que eu já ouvi falar do Darth Plagueis lá no cinema, quando eu vi o episódio 3, Vingança do Sith. E, cara, você vê um cara tão importante pra franquia, pra relação, sabe, da força, pra esse lado místico, ser apresentado desse jeito, sabe, numa série bem mais ou menos. E, cara, da mesma forma que o Darth Vader, ele foi tratado com muito respeito durante toda a saga, e o Palpatine também, e o Luke também. Eu acho que o Darth Plagueis precisaria, sabe, desse cuidado também que não teve. Então, dá a impressão que, poxa, muita gente vai falar que a série foi boa por causa dessas duas aparições que são completamente extremos, né? O lado da luz e o lado sombrio. E eu não consegui gostar da Vernestra nessa série. Eu achei que poderia gostar dela, mas não. Sabe? E no final da série piorou. E, cara, ao invés de simplesmente confessar tudo o que aconteceu, ela conseguiu ser mais hipócrita do que os corruptos do Senado, sabe? Os políticos dali. Conseguiu mentir mais do que os caras. Aí agora vai sobrar pro Mestre Yoda resolver todo o problema, sabe? E eles também têm uma bomba na mão, porque provavelmente vai ter uma segunda temporada para continuar toda essa história. E a gente vê que, pelo menos ali no episódio 1, no episódio 2 e no 3, os Jedi continuam, de certa forma, com sua fama e no seu auge, porque o Anakin mesmo fala, né, os Jedi são cavaleiros da paz, né? Todo mundo ainda tem uma boa vista, né, dos Jedi, mesmo depois de tudo isso que aconteceu. Então, provavelmente aconteceu muita coisa depois desse lance aí, sabe? Para os Jedi chegarem lá em Corso no episódio 1, 2 e 3 ainda serem bem quistos, né? Mas é isso, sabe? Poderia ter sido muito mais. Teve coisas boas. A luta do Mestre Sol com o Kimi foi sensacional. A gente viu o Mestre Sol lutando de verdade. E a gente descobre que não é que o Kimira é muito bom de luta, os Jedi que são muito ruins, e o Mestre Sol que realmente é bom pra caramba, tirando a Padawan dele que, se tivesse mais tempo se bobeasse, ainda derrotaria o Kimi, sabe? É aquilo, um Sith você não pode lutar sendo um Jedi, você tem que desligar a sua lâmpada de Jedi ali e lutar do jeito dele, sabe? Não tem jeito. A não ser que você seja um mestre defensivo como o Obi-Wan, né? Vou puxar a sardinha. Mas é isso, sabe? Eu espero que possam explicar mais coisas, assim como eles têm feito com, né, sequels aí em livros, quadrinhos, que a gente possa ter mais informações, né, sobre o da próprio Darth Plagueis, porque agora eles vão jogar Darth Plagueis em tudo que eles puderem aí de mídia, com certeza. Né, que isso seja um preparo para algo muito grandioso e que empolgue os fãs novamente, sabe? Porque não foi dessa vez, creio eu. Só um comentário para traçar um paralelo em relação a essa questão do olho amarelo. No jogo Star Wars The Old Republic, e vocês podem até me corrigir se eu falar besteira, o Arkan, que é o irmão que ele dá um surto ali, sim, né? Na hora do surto dele, ele fica com o olho amarelo, né? Acho que só pra dar um paralelo, né? Porque também são gêmeos, tem um gêmeo ali que deu uma surtada, foi pro lado sombrio, né? Por um momento, brigou com o irmão, enfim. Ele abraçou o lado sombrio, né? Exatamente. E falou, Pedro,
A Osha, tipo, sendo jovem, sendo totalmente descontrolada ali, faria sentido ela ter o olho amarelo naquela cena. Enfim, né? Olha, assim, eu tava bem apreensivo aí sobre o último episódio, né? Por conta de muita coisa pra ser explicada nesse final. E a gente já imaginava, né, que ia ficar coisa sem explicar de fato nessa temporada. Mas eu não consegui comprar o drama das protagonistas, sabe? Assim, ao ponto de eu me importar tanto assim com elas. Talvez seja pelo desenvolvimento que eles ficaram virando muito a chavinha delas, sabe? Durante a série. Uma hora a personagem quer uma coisa, dali 5 minutos vira a chavinha, ela já quer outra. E foram desvira várias vezes. E essa questão de elas nem serem gêmeas de fato, né? E ser uma pessoa que ela foi como se tivesse dividido a sua consciência, a mesma consciência em dois corpos. E uma puxa mais pro lado sombrio, mas tem um pouquinho de lado bom, e a outra tem muito lado bom e um pouquinho de lado sombrio. E eles foram alternando, né, isso durante a série. Mas no fim das contas, eu achei muito. Eu achei as personagens sem personalidade, sabe? Isso meio que tirou muito da essência ali de você conhecer de fato as personagens, se importar com o drama delas, ficou muito jogado pra mim. E aí talvez por isso que eu não fiquei animado com o final delas ali. E eu acho que, não sei se foi intencional, mas a atuação para as duas personagens, eu achei muito sem vida. Parecia um ciborgue, sabe? Que não esboça emoção, apesar de ter momentos que as duas choram e etc, mas ou uma ou a outra não esboça nenhuma emoção, sabe? Enquanto uma esboça emoção, a outra não. No final, beleza, as duas choraram lá, mas sabe quando isso não gerou nenhuma identificação ou empatia, sabe? Eu não consegui ter isso com as personagens. Apesar de no início eu achar interessante, né? Eu queria saber a motivação ali da Mei, né? Quando você começa os dois primeiros episódios. Por que ela tá matando os Jedi, né? E etc. Eu queria saber as motivações. Queria saber por que a Osha saiu da Ordem. Ou porque, em primeiro lugar, né? Por que ela queria ser um Jedi, né? Ela não se encaixava ali nas bruxas, né? Mesmo antes dos Jedi chegar lá, ela já desenhava o símbolo da Ordem Jedi no caderninho dela e tal, né? Só que isso meio que acabou se diluindo, né? Pelo caminho, e eu achei que no final não foi muito satisfatório para mim. Eu gostei do sangrar o cristal ali em live action. Só que apesar de aquele close na mão, né? Você vê que fica assim meio sombrio a mão dela, assim, né? E aquilo vai passando ali pro cristal, né? Que vai mudando de cor. Eu achei interessante. Mas no rosto dela, meu, se você tá jogando ali todo o seu ódio, né? Tá fluindo ali da sua mão pro cristal. Só que no rosto dela parecia, sei lá, né? Alguém que tá tendo seu momento de reflexão na hora que você abre a geladeira, sabe? Você fica uns momentos assim, inerte, sabe? Fica numa inércia ali, né? E, cara, eu não sei se foi intencional isso, ou se a atriz que não conseguiu entregar. Eu fiquei muito na dúvida, porque isso acontece várias vezes e com diretores diferentes. Essa questão de você não conseguir ver expressões ali
na personagem, sabe? Na atriz, assim. Aí eu fiquei muito na dúvida por conta dessa questão até também de ser uma pessoa só que foi dividida em dois corpos. E aí entra outra coisa que a Leslie falou em entrevista, né? Que essa experiência não deu certo e por isso ficou uma consciência em dois corpos. É como se fosse meia consciência. É até um conceito muito estranho de se pensar, né? Uma essência que foi dividida em dois corpos. Muito, muito estranho e confuso. Né? E você ficar precisando dessas explicações extras para você entender. Eu não curti ali o Enemy to Lovers do Kimir com a Osha ali no final. Os dois dão a mão ali e o Plagueis aparece, mas você não sabe se ele tem algum envolvimento com o Kimir ou não. Aparentemente o Kimir deve ser o aprendiz dele, mas assim, não tem uma conexão assim, né? Ele só aparece ali na caverninha como se fosse, tô vivo, né? Tô por aqui, mas você não tem nenhum background. Acho que esse é um dos ganchos que a Leslie deixou, né? Pra uma possível segunda e terceira temporada. O que me deixa com muito medo em ver algo assim tão importante para a franquia, né? Que como que os Sith estavam, né, trabalhando em segredo aí, né? Esses 1000 anos até conseguir culminar no final do plano ali com o Palpatine, né? E a gente tá muito perto, né? 100 anos são 2 gerações ali ou uma geração e um pouquinho, né, de humanos para aliens que vivem mais, né? Mas tá muito perto ali, né, do episódio 1. Né? Então acho assim complicado como vai ser esse trabalhar aí de Plagueis e esse plano, né? Porque, cara, quase que o Kimir coloca tudo a perder ali. Um plano de 1000 anos por conta de uma aprendiz que a gente nem sabe quanto tempo ele treinou, a May. Ela parece muito crua ainda, né? Vou ver, ela luta bem, mas tá. Né? Então acho que para uma série que, na teoria, iria trabalhar o lado sombrio, a gente tocou muito pouco nessa parte. Acho que eles se preocuparam mais em meio que colocar uma rachadura na imagem dos Jedi do que propriamente trabalhar o lado sombrio. Né? Então acho que essa preocupação meio que diluiu muito essa questão do lado sombrio na série. Apesar de eu achar que talvez isso que a Vernestra fez deveria ter sido feito mais tarde, sabe? Isso aí dessa questão aí deles quererem fazer uma auditoria externa, né, em cima da ordem e tal. Eu gostei das coisas que esse senador falou, mas talvez esse não fosse o momento, sabe? Eu acho que isso tinha que ser guardado mais pra frente, porque lá no episódio 1 até a gente não tem uma auditoria tão grande em cima dos Jedi, né? A gente vê que o chanceler fala com o alto conselho lá, mas ele já chega lá mandando, né? Não é uma questão ali, a gente quer ver como é que vocês estão trabalhando. A gente manda e vocês trabalham pra gente, é isso. Né? Aqui meio que eles quiseram manchar a imagem dos Jedi, mas eu não sei se isso conecta tão bem assim, sabe, com o episódio 1 depois, sabe? Apesar de achar assim maior, aí desculpem o termo, filha da putagem que a Vernestra fez ali, pior até do que o que o Sol fez. Isso eu achei que foi bem mais pesado até do que seria um massacre em Brendok, sabe? Isso realmente foi sádico, o que a Vernestra fez ali. Sabe? Então eu acho que isso foi bem pesado. Isso foi bem pesado. Foi mesmo?
E um questionamento que eu tive aqui ouvindo você, Sam, como que o Plagueis simplesmente deixou, considerando ali, né, considerando que o Kimi é aprendiz dele, como que o Plagueis simplesmente deixou o aprendiz dele ter um outro aprendiz, assim, uma acólita? Tipo, deixou ele treinar e aí a May vai lá, quer se vingar dos Jedi, não sei o que, e coloca em risco todo o plano de 1000 anos, expondo que os Jedi estão vivos. Tipo, não é possível que o... Enfim, né? Perguntas que a gente não vai saber, por enquanto, né? O que eles vão fazer em relação a isso. Eu acho que, assim, ela seria uma acólita para fazer um tipo de serviço que é tipo um laranja, né? Você quer fazer um trabalho sujo, mas você não quer se comprometer, você usa um laranja, né? Alguém que, se der alguma merda, a pessoa vai se ferrar sozinha e quem tá por trás, né, não vai ter a sua imagem ferida e exposta, né? Acho que a ideia de você ter uma acólita é você ter uma ferramenta para você usar ali especificamente para fazer algumas coisas, ou somente mortes, né? Igual no livro Darth Plagueis, era a ideia que o Plagueis e o Palpatine tinha do Maul, que era ser um assassino para fazer trabalhos ali para eles e, né, sem que eles tivessem que sujar a mão ou ter a possibilidade deles estragarem o disfarce deles, né? Mas eu acho que a série, assim, meio que falhou em definir também as fronteiras, né, do que é o acólito, para que ele serve, qual que é o papel dele na hierarquia, né? E também a regra de 2, né? Eu acho que se é uma série que queria apresentar um público novo, etc., você vai ter que falar de coisas que no universo já está estabelecido, mas quem está entrando não vai saber. Até teve gente que ficou perdido com a aparição do Plagueis ali. Quem que é esse maluco aí? Né? Não tem citação do nome, né? Não tem nada. Tipo, o cara apareceu ali, mas, né, se você nunca viu Star Wars, nunca leu um livro, você Isso, não vai sem contar saber. que Vai assim, associar, né? esse negócio do Plagueis, a gente pode pensar tanta coisa, porque, por exemplo, aí, igual você falando, ele foi amando dele ter uma acólita. Só que ao mesmo tempo que pode ter sido amando dele, né? O plano dele, o Kimir lá no começo ele mesmo fala, eu quero ter o meu direito de ter um aprendiz, né? Uma acólita. E eu acho que o Plagueis sendo um Sith raiz, se o Kimir realmente for aprendiz dele, ele deve ter sacado que tem alguma coisa muito estranha acontecendo, sabe? Que eles estejam tendo um laço que não é mais esse lance de aprendiz e mestre, ou que talvez ele nem saiba disso, ou talvez ele possa ser o cara que invadiu o planeta, a casa lá do Plagueis que tava quietinho lá fazendo negócio, sabe? Porque quando o Mestre Sol fala lá pra Osha que a mãe delas criou ela e a May daquele jeito, né, com a bruxaria e tal, o Kimir ele faz uma cara de estranheza de que, cara, tipo, vocês estão falando do quê? Tipo, vocês estão fumando uma banana, sabe? Então, assim, se ou o Plagueis é muito esperto e nunca falou a respeito disso com o Kimir, se eles forem realmente mestre aprendiz, ou então ele não faz a mínima ideia de quem seja o Plagueis, sabe? Porque aquilo é um roteiro muito conveniente que não te deixa pensar no que eles realmente estão pensando, estão sentindo. Por exemplo, no episódio 4, quando a Millennium Falcon ela é capturada, o Vader sabe que o Obi-Wan tá ali. Ele fala, eu não sinto essa presença desde reticências, né? Então, assim, cara, como que uma pessoa tão poderosa, por mais que mascare, cara, não sente, sabe? Essas paradas, assim, são coisas. Você não precisa fazer um textão pra explicar essas coisas. Mas sei lá, cara, igual até o Thanos no Vingadores Ultimato, ele sente que tem alguma coisa estranha
acontecendo é a hora que a galera tá voltando. Ele sente alguma coisa estranha, ele faz uma cara tipo, opa, deu um tremelique, ele deu um arrepio estranho, sabe? Então é a hora que todo mundo começa a voltar. Então, assim, são detalhes que a série não mostrou pra gente, que deixa a gente com umas perguntas que a gente não deveria ter. A diferente da série da Ahsoka, que, pô, são umas perguntas profundas que a gente tem. Mas você terminou The Acolyte sem saber, tipo, até onde vai o conhecimento do Kimi, sabe? Até onde vai a relação dele com o Darth Plagueis, e daí falar, beleza, vai explicar numa segunda temporada. Se explicar, começa uma segunda temporada com salto temporal, sabe? Aí eu vou ficar puto pra caramba. Então, assim, poxa, os Jedi, eles estão se queimando pra caramba. Vai chegar igual o Sam falou no episódio 1. Ao mesmo tempo que o senador lá fala que eles querem, né, ficar vigiando os Jedi, lá os caras são, tipo, tira fotinho, posta nos stories com os senadores, sabe? Tipo, aqui a gente acompanhando a campanha política aqui, vota no Palpatine, valeu? Então, assim, é muito bizarro. Eles colocam umas coisas assim em jogo que não teve desenvolvimento certo, sabe? Desenvolveu o suficiente. Então a gente fica com umas perguntas que a gente não deveria ter, sabe? Eu penso desse jeito. Não, a própria série tem alguns momentos que não condiz, né? Porque a Vernestra sentiu o Kimi quilômetros de distância, mas o Sol, por exemplo, não sentiu que a Mei e a Osha, né? Enfim. Uma coisa que eu reparo é que, assim, até dá pra entender, né? Mas, assim, você tem que dar uma passada de pano muito grande, assim, pra série. Porque uma coisa que o Sam comentou aqui, que eu acho que mostra as falhas da temporada, é o fato de que a gente tem que ir atrás dos comentários da Leslie pra gente poder entender o que ela quis propor. Eu acho que no momento que você precisa ter uma explicação para aquilo do diretor ali, é sinal de que não deu certo o que eles estavam se propondo, né? Objetivo. Tá tendo dificuldade de explicar coisas simples, né? E o pior é que, tipo, às vezes você explicar, né? Às vezes a gente fala, a série não tá explicando. Não é uma questão literal de, por exemplo, a série parar e explicar, né? Às vezes é uma questão de não saber usar a linguagem audiovisual para poder colocar essas questões em pauta. Porque, por exemplo, igual isso que a gente comentou de sentir pela força, né? Passando muito pano para isso, muito... Eu imagino, né? Que o Sol não determinou ali, não conseguiu diferenciar a Mei da Osha por elas serem a mesma pessoa. Então, possivelmente ali, talvez a áurea delas seja igual por elas serem uma pessoa só. Mas assim, não é uma coisa que a série demonstra, é uma coisa que a gente precisa ali passar um certo pano para entender. Igual, por exemplo, a questão nesse último episódio, o Basil, ele tá o tempo todo ali contra a Mei, né? E aí já tem uma questão interessante, né? O Basil, ele diferencia pelo cheiro, né? O Sol tem essa dificuldade de diferenciar pela força. Então, né? Até consigo passar esse pano. Aí o Basil, né, tá ali contra a Osha, contra a Mei, e aí do nada ele resolve sabotar ali a nave pra ajudar a Mei. Mas assim, é uma coisa que você não pesca na hora, mas aí você para pra pensar, possivelmente ele ouviu a história, percebeu que o Sol não bate bem da cabeça e tal, e resolveu ajudar a Mei e tal. Mas é uma coisa que a série não mostra, né? Então, enfim, eu acho que ela falha muito nesses fatores mesmo, de não te dar aquele material para você juntar as peças. Você tem que, assim, realmente quebrar a cabeça e passar muito pano para você conseguir entender aquilo. Fica até uma sensação de ponta solta ali, né? E aí você tem que tapar um buraco dentro dessa ponta solta, né? Enfim. Mas sobre essa finale, apesar, assim, no geral eu gostei,
Mas assim, eu tenho algumas ressalvas, né, em relação a esse final. Eu, assim, tava curtindo a proposta da Osha em relação a ela trocar ali de lugar com a May e ela se assumir como acólita. Mas eu, novamente, entrando nessa questão de ter coragem de assumir as suas posições, né, as posições dos personagens, faltou coragem de realmente colocar a Osha como uma protagonista e se livrar da May. Porque no momento em que ela resolve não, né? Mas no momento que ela perde o controle e ela descobre a verdade e vai pra cima do sol, ali, pra mim, foi uma virada de chave da personagem. Só que, visualmente, ela tá cinza ali ainda, né? A roupa dela tá cinza, ela tá uma coisa assim, caminhando pro lado sombrio. Só que eu senti que a personagem não tá mais caminhando, ela está pro lado sombrio. Porque no momento que ela sangrou o sabre, pra mim aquilo ali já visualmente que demonstrou uma virada de chave da personagem. Mas faltou essa coragem de assumir ela pro lado sombrio, porque ali na parte do sabre, pô, bacana, ela foi, sangrou o negócio e tal, mas igual o Pedro comentou, teve um olho amarelo, que seria uma coisa muito interessante, muito bacana de colocar. Mas tudo bem, não teve nada assim de especial na direção da cena, na condução da cena, não teve nada de especial. A expressão dela não mudou, ficou com aquela cara de coitada, sabe? O episódio ficou tratando como se ela fosse uma coitada, uma sofrida. Ela e a May, ai meu Deus do céu, elas vão ficar juntas, ai, vão se separar, ai, tadinha. Fica essa novela entre as duas. Ficou muito estranha aquela relação ali da May. A May finalmente tá com a irmã, aí ela resolve, ai não, vou deixar ela aí. Sabe, ficam umas ideias muito jogadas. Então, faltou um elo ali pra unir essas pontas, né? Como que a May, né, que lutou o tempo todo pra estar com a irmã, quando finalmente tá com ela, o que você quer? Aí a Osha, ela toma essa decisão de virar acólita como se ela estivesse ali sob a ameaça do Kimir. O Kimir tava uma faca e uma arma, uma pistola na cabeça dela, pra ela tomar essa decisão. Só que, tipo assim, sabe, o Kimir deixou em aberto se ela quer ser ou não. Se ela quisesse virar as costas ali e fugir com a irmã, ela tinha essa oportunidade, mas deu a entender que ela se sentiu pressionada ali pra virar uma acólita. Mas assim, apesar de eu ter tido esse problema com a Osha e a May, que eu concordo aqui com o que os meninos falaram, elas realmente foram personagens assim que deixaram muito a desejar, protagonistas muito fracas. Eu curti no total, assim, a finale. Apesar dos seus pesares, eu também sinto que houve umas incoerências em relação a força dos Jedi, posicionamento deles, o Kimir, né? O Kimir, pra mim, é um personagem muito interessante, porque ele foi uma surpresa muito boa. Eu só tenho medo de como ele vai ser trabalhado, porque, como eu já comentei, eu gosto de personagens do lado sombrio, e eu acho que Star Wars sabe trabalhar vilões. Mas, eu fico um pouco com medo de como eles vão fazer isso com o Kimir, sendo que ele não necessariamente está se assumindo como um vilão, porque ele é justamente aquela mão amiga que oferece para Osha uma oportunidade dela ser treinada, dela ser desenvolvida, sem seguir todos aqueles dogmas dos Jedi, né? Dela se sentir livre para ela expor os sentimentos positivos, negativos, dela conseguir expor essa raiva, essa sede por vingança, esse luto pela família dela. Eu também, apesar de eu achar que os atores, eles têm muita química e eles terem uma certa tensão sexual entre eles, né? Mesmo que não desenvolva um romance propriamente dito, mas existe um certo fogo ali entre eles. Eu fico me perguntando até que ponto isso faz sentido, né? Até que ponto existe espaço para uma possível relação entre eles, seja romântica ou de outra forma. Como que é a relação dele com Plagueis? O que aconteceu entre ele e a Vernestra, né? Enfim, eu acho que ele é um personagem muito bom. Muito bom, não. Com muito potencial. Vamos falar dessa forma. Eu acho que ele é um personagem com muito potencial. Precisa de substância. Precisa de material, né? Enfim. E só para finalizar meu comentário, a questão da Vernestra, como eu sou, né,
uma pessoa que não consome Alta República, não me incomodou a personagem, pelo contrário, eu acabei gostando dessa, desculpa o termo, mas dessa filha da putagem dela, muito porque é aquilo que eu comentei, eu acho que personagem, assim, moralmente errado são os que movem a trama, né? Então eu achei interessante como ela foi e ela inventou descaradamente a maior fanfic da cabeça dela, colocou toda a culpa no sol, né? E, enfim, por conta dessas mentiras, mentira em cima de mentira, que os Jedi vão se enganando e vai dando espaço pro lado sombrio ali enganar eles, né? Porque eles vão se enchendo ali numa teia de mentiras. E é nisso que o Palpatine cresce ali, né, no meio deles, não sente a presença dele, né? Enfim. Mas tem toda aquela questão de que eles pegaram uma personagem, né? Até o Sam pode me corrigir aqui, que tinha um escopo completamente diferente, né? E ali ela já tá uma velha meio amargurada, né? Arrependida. E eu fico pensando se eles querem de novo aplicar aquele mesmo, né, arco de velho arrependido do Luke Skywalker, né? Que, enfim, desculpem aqui fãs do episódio 8, mas uma coisa que eu não entendo que o Keanu faz é pegar esses personagens em épocas diferentes da vida dele, né? E fazer essas mudanças, tipo assim, eu pego um personagem, mostro ele jovem, mostro ele velho e mostro o quanto ele se transformou num velho amargurado e cheio de problemas. Total, Carol. Tô super contigo nessa. Acho que estão pulando etapas, né? Não que não possa haver um personagem que comece bem e no final ele fique amargurado e tal, mas desenvolve o que levou ele a ficar assim, né? E não joga assim, passou 30 anos, o cara tá amargurado. E dá uma explicação de 2 minutos pra isso. Né? Isso que é ruim, né? Você pular essa etapa, né, do desenvolvimento. Né? Não que os personagens não podem ficar assim. Eles podem, eventualmente vão ficar. Mas acho que tá se repetindo muito a fórmula e o plot, né? O plot é do Jedi que abandonou a fé, perdeu a fé. E o modo é tipo, vamos pular toda essa parte. Envelheceu, o cara ficou assim. Depois a gente desenvolve isso aí. Monta um HQ, um livro, pra tapar esse buraco, sabe? Acho que esse modus operandi aí disso que tá batido também, né? Você ficar pulando etapas aí também, acho que não é legal, não. Só um último ponto, acho que também parar de pegar coisas de livro e HQ e mudar no live action. Se você tem que é vendido assim, né? É vendido como o universo expandido é uma extensão do live action, e aí compõe HQ, livro, na teoria tudo tem o mesmo peso, é um universo compartilhado, essa palavra que eu estava tentando lembrar. O universo expandido é um universo compartilhado, onde HQ, livro e tudo fazem parte, isso que monta o cânone. O cânone é a junção disso tudo. E aí você, na prática, você pega a coisa da HQ e quando vai pro live action você adapta ou muda completamente, né? Ou desfaz, né? Aquilo que já tinha sido feito, né? Igual a Vernestra era um caso de tipo, a personagem era totalmente o contrário disso que a gente tá vendo, né? Já lá na fase 1, novinha, 16 anos, ela já tava vendo essa questão política começar a entrar na Ordem Jedi e ela ser totalmente contra isso, né? Já começar a crítica ali novinha, e até na fase 3 ela já tá pensando em ser uma Jedi Wayseeker, que é uma Jedi que ela trabalha seguindo os desígnios da Força. Ela não tem que responder pro Alto Conselho Jedi, ela não tem que dar satisfação, não tem que ficar se explicando, né? Ela tá na ordem, opera meio que à parte, né? Então, e aí que vem o pulo, né? Ela tava assim
lá na fase 3, que ainda tá desenvolvendo, pra chegar aqui e ela ser totalmente, parafraseando aqui, né? Ela se tornou justamente o que ela tava tentando destruir, né? Então, acho que coisas assim acaba cansando também, sabe? A gente teve a Sage aí voltando pro Bad Batch, pra animação, né? E outra coisa, né? Parar de trazer personagem de livro HQ, ressuscitar pra fazer uma coisa que qualquer personagem da época vivo poderia fazer, ou qualquer personagem novo pudesse fazer. Igual no caso da Vernessia e da Sage, você tem personagens vivos na época que poderiam fazer isso. Por que tem que ser esse personagem? Sabe? Né? Ter realmente um porquê. E não ser simplesmente um chamariz, né? Pra ligar o HQ ou o livro com o live action, sabe? Ter realmente um porquê de usar esse personagem, né? E não ser algo genérico, né? E que é só comercial, né? Sim, eu até complemento esse ponto, Sam, que é um ponto muito importante, né? Como o Canon tem uma certa dificuldade de lidar com esse universo compartilhado. Eu sinto que até hoje os únicos personagens que eu acho que souberam adaptar bem pro live action foi a Bo-Katan e o Sol Guerreiro. Acho que são personagens assim mais simples, sabe? Mas souberam trazer. Mas eu também até trago um outro ponto, que é a questão de que essa questão do universo ser compartilhado, pô, né? Se você se interessar por aquilo, você pode ler um livro para saber mais, pode ler uma HQ para saber mais. Isso acabou deixando algumas resoluções preguiçosas no audiovisual, né? Como, por exemplo, a própria sequel mesmo tem buracos que você só consegue entender ele se você ler um livro, se você ler uma novelização, ler uma HQ. Tem personagem que aparece do além, sabe? Da maneira mais conveniente possível. E aí você só vai entender porque o personagem tá lá se você ler uma HQ X, sabe? Isso me incomoda, porque, né, tem gente que usa o Boba Fett como exemplo, né? Ah, mas o Boba Fett também é assim. O Boba Fett, ele cumpre a função dele dentro da trilogia original. Em nenhum momento você precisa de uma HQ ou de um livro para você entender a função dele dentro da trilogia original. Quando é ao contrário, né, igual você comentou, você pegou um personagem lá, o personagem morreu, e aí revive ele só pra fazer uma coisa que outro personagem poderia fazer, eu acho que chega a ser até um insulto, assim, uma falta de respeito, tanto com quem acompanha, né, lê os livros, sabe o que tá acontecendo, quanto pros autores que estão ali montando o universo, estão ali, né, escrevendo aquele personagem, escreveu toda uma história para dar um fim àquele personagem, ou criou toda uma personalidade ali para ele. E aí chega o audiovisual e passa por cima de tudo aquilo e fala, não, ó, o que tá valendo é isso aqui. Entendeu? Tipo, a Sete Ventos não morreu, não. Tá aqui, ó. Entendeu? Eu acho isso bem errado, assim. Acho que mostra uma certa incoerência no planejamento dele, sabe? Bom, galera, o papo tá bom, mas agora eu quero saber de vocês. Queriam segunda temporada? Será que tá valendo a pena continuar essa história? Será que a gente não pode continuar numa HQ, num livro, numa animação? O que vocês acham, galera? Se for por merecimento, eu acho que The Acolyte não merece de forma alguma uma segunda temporada. Mas parece que eles arrastaram a série inteira justamente para esses 2 últimos episódios, para angariar uma segunda temporada, até porque, né, com todas essas coisas que aconteceram no finalzinho, acaba exigindo isso, mas que a execução tenha sido muito mediana para baixo. E eu espero que eles façam isso com séries, ou coisas que abordem uma galera maior, porque infelizmente livro, quadrinho não é todo mundo que lê. E como já colocaram aí em pauta do Art Plagueis, eu não acho que seja um personagem para ser trabalhado em quadrinho ou livro.
Ele tem que ser um personagem que precisa realmente estar ali em foco, a galera ver, a galera entender, porque aí todo mundo vai ter acesso a isso, assim como todo mundo teve acesso ao Vader desde sempre, não teve que pegar um quadrinho pra ler. Mas eu espero que se tiver uma segunda temporada, e provavelmente vai ter, porque quando você olha as notícias, ele tem sido uma das séries mais assistidas da semana, tem recorde de gente vendo. Então o fandom de Star Wars odeia, mas não larga o osso, né? É meio que isso que acontece. Então eu espero que a próxima temporada seja melhor. Não e coloque pessoas mais experientes, né? Tanto roteiristas quanto tragam mais a galera ali mais presente, mais firme no canon mesmo para trabalhar muito com essas coisas, porque precisa de mais cuidado, sabe? É um roteiro que foi muito perdido, muito. No começo até achei que poderia ser por ser um roteiro infanto-juvenil, mas não, é um roteiro mal escrito, por pessoas que não sabem escrever um roteiro, muito mal editado, sabe? Então eu acho que não dá pra ficar errando nessas coisas numa série com assuntos tão complexos assim, pelo menos que eles dizem que querem abordar, sabe? Então é isso. Essa pergunta é difícil, hein? Eu defendo, assim, que já que tanta, assim, né, teve uma parte que gostou, né, e isso trouxe mais fãs, então eu acredito que deve se continuar. Agora, ao julgar só pela minha experiência, se fosse pra repetir, assim, né, o mesmo produto entregue, né, dessa primeira temporada numa segunda e que, né, já deram mais ou menos o que eles trabalhariam na segunda temporada, Plagueis, questão ali da Vernestra com o Kimir sendo um ex-padawan dela, né? O Senado caindo em cima dos Jedi e tal. Eu acho que são coisas bem complexas e que seria bom você não errar, sabe? Acho que tem muita gente, assim, aguardando uma série de Star Wars, assim, dar certo por completo depois de Andor. Acho que depois de Andor, você apresentar um produto como Andor e depois você apresentar só produtos abaixo, e aí eu não tô querendo entrar no quesito temática e etc. Eu quero focar aqui na qualidade, né, na execução que foi feita em uma série e nas outras não, sabe? Então, se você é capaz de fazer uma série como Andor, né, por que não fazer nas outras, né? Então, acho que eles têm que dar uma pensada aí nessa questão do produto que está sendo entregue, né? Focar na qualidade. Se tiver que adiar por um produto sair legal, melhor adiar do que você adiantar e esse produto não ficar tão legal, né, pro público, né? Eu desanimei um pouquinho, assim, de série live action. Talvez Skeleton Crew, por ser um negócio mais infantil e tal, deve ter menos exigência, né? E talvez traga assim um respiro, sabe? Mas infelizmente com The Acolyte eu não tô hypado para uma segunda, sabe? Apesar de defender que deve ter, né, por todo mundo que gostou, mas, né, eu não consigo dizer, nossa, estou animadaço para uma segunda temporada de The Acolyte com esse time que produziu essa série, sabe? E aí, time eu coloco todo mundo. Edição, diretor de atores, todo mundo, né? Não vou colocar a culpa
numa área só. Acho que, né, todos que trabalharam são responsáveis pelo produto entregue no final ali, né? Uhum. Eu concordo muito com isso que você pontuou, Sam, dessa questão de Andor e eu até junto com o Rogue One, né, que pra mim são meio que um complementa o outro, né? Um não existiria sem o outro. Que eu ouso dizer que são os materiais, assim, da era pós-Disney, audiovisual, que mais entendem Star Wars como ele é, né? São filmes sobre guerra, de guerra, mostrando ali uma coisa mais pé no chão, gente como a gente sofrendo num governo opressor, enfim, eu acho que são os materiais assim que mais exploram Star Wars como ele é. Que Star Wars é uma obra sobre guerras. Uma obra que mostra pessoas sendo modificadas pelas guerras. Eu acho que tá faltando isso, sabe? Uma coisa que eu já comentei muito nas lives do Enclave da Força. É como eu gostaria que o live action deixasse de trabalhar tanto o micro e fosse pro macro. Então, a gente tá vendo muito, assim, o ponto de vista de pessoas, né? Aquela coisa interna, aquele conflito, não sei o que, não sei o que. Só que eu entendo que Star Wars é muito sobre como as situações vão mudando os indivíduos, e não como os indivíduos vão mudando as situações, sabe? Eu acho que é um pouco trabalhar o macro trabalhando o micro, e não o micro trabalhando o macro, sabe? Acho que, por isso que eu defendo, eu gosto muito de Rogue One, porque eu acho que é uma história sobre o macro, é sobre a missão, é a ação, é o grupo, as pessoas, como aquilo vai modificando os personagens, né? Como aquilo vai trazendo uma visão de mundo diferente pra olha, eu ia falar Rey, pra Jean, pro Andor, né, pro Cassian, como aquilo, sabe, aquelas pessoas, aquela coisa meio Esquadrão Suicida, né, aquelas pessoas totalmente aleatórias, né, cada um com a sua história de vida, eles se juntam por uma causa, cara, isso é lindo, sabe? E tá faltando esse tom de esperança, né, porque também Star Wars é sobre esperança, né, sobre aquela luz no fim do túnel que traz aquela chama de esperança para as pessoas, né? Então, eu vejo que Andor e Rogue One foram assim as obras que mais souberam elevar Star Wars, realmente assim, trouxeram Star Wars para um outro patamar, mostraram que Star Wars, na sua simplicidade, pode ser uma história muito grandiosa, pode ser ali um estudo de personagem, sabe? Enfim. Mas falando agora sobre The Acolyte, só dando o meu parecer aqui sobre uma segunda temporada. Por incrível que pareça, assim, acho que mais que eu tenha trazido, né, mais pontos negativos do que positivos aqui nesse podcast, eu tô, assim, positivo com uma segunda temporada, porque eu espero, assim, sendo muito, muito positiva mesmo, assim, muito alto astral, assim, eu digo que se souberem trabalhar tudo que eles abordaram essa primeira temporada, eu acho que The Acolyte tem um futuro promissor. Mas assim, precisa ter a boa vontade ali do pessoal por trás de fazer o negócio acontecer. Porque assim, uma segunda temporada com 8 episódios, cara, não vai rolar. Não vai rolar. Se for 8 episódios, cara, tem que ser um House of the Dragon da vida. Tipo, tem que ser episódios de 1 hora, sabe? Longos, pra poder desenvolver tudo o que eles proporam. Porque se for pra ser mais do mesmo, não vai dar certo. Então, assim, eu gostaria de uma segunda temporada, mas eu acho que tem que ali, assim, enfim, mudar todo o escopo ali por trás. Acho que mudar o Disney Plus em si, porque eu acho que se o Disney Plus não se mancar, que esse formato de episódio de meia hora não dá certo com série de drama, eles vão constantemente fazer séries medíocres, né? Uhum. Sim, eu acho que esse formato de 8 episódios pequenininhos funciona para uma ideia como The Mandalorian, que é uma série episódica. Tem a missãozinha da semana, meio que a coisa se resolve ali. Você anda com o plot, mas você sempre resolve a missãozinha da semana naquele episódio. Assim funciona, você soltar um episódio por semana, né? Funciona. Agora uma série que não funciona dessa forma, você soltar semanalmente ali um episódio que vai cortar no meio
tirando todo o peso, a tensão, né, o clima que tava ali no finalzinho, pra só na semana que vem você ver né, o próximo episódio, talvez esse tipo de série você tem que lançar tudo de uma vez, né, e ter um tempo maior para você desenvolver também, né, e não ser um negócio fechadinho, meia hora cada episódio, e tem que ser obrigatoriamente 8 episódios. Bom, galera, então é isso. Finalizamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do debate. Como vocês podem ver, apesar dos pesares, né, tentei ser o lado positivo aqui da coisa, mas eu também tenho os meus pontos, né, gente? E é muito sobre isso, né? É sobre a gente conseguir debater sobre uma série sem a gente cair no ódio total, né? Porque eu acho que um dos maiores problemas de The Acolyte, que não foi culpa de The Acolyte, né? Foi culpa de uma onda de ódio, né? Foi que houve essa dificuldade de nós, né, comunicadores, criadores de conteúdo, né, de expor a nossa opinião, a nossa visão sobre a série, sem dar brecha para essas falas problemáticas, né, que a gente acompanhou aí na repercussão da série. Então aqui a proposta do Estrelas da Jornada é justamente a gente ter esse espaço para poder debater sem cair nesse tipo de discurso, né? Aqui não tem espaço para isso, né? Então, avaliamos a série como ela é, não por ela ter abordado, enfim, questões tipo mulher protagonista, a protagonista ter duas mães, gente, isso enfim, não vou nem entrar nesse quesito, né? Não foi isso que tornou a série problemática, mas sim sua execução, e sua condução, edição, tudo isso que a gente comentou aqui até agora. Bom, galera, então é isso. Esse foi o podcast de hoje. E agora eu vou dar a palavra aqui pro Pedro e pro Sam, para eles se apresentarem, falarem suas redes sociais, para você aí que tá ouvindo a gente, seguir eles, porque eles têm um conteúdo fantástico. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Carol. Como sempre, é muito bom a gente estar falando de Star Wars, mesmo quando o produto final não agrada todo mundo, né? Mas só o fato de a gente poder falar de Star Wars, que era meio que impossível antes de 2015, isso daí é uma coisa louvável. E quem quiser me seguir, eu tô aí no Instagram e também no YouTube, e também no TikTok, o Velho Kenobi. Eu ainda tô um pouco parado com conteúdo, mas pretendo voltar. A Acolyte não me animou o suficiente, mas eu ainda vou voltar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de The Acolyte mais do que eu. Não deem hate em Star Wars, porque todo filme, principalmente Star Wars, é tentativa e erro. Então o George Lucas só fez o que fez por causa das tentativas e erros. E vai continuar sendo assim. Então vamos tentar apoiar para a gente continuar tendo oportunidades de gostar, né? De coisas boas e novas que vão surgir por aí. E é isso. Obrigado novamente, Carol, pelo convite aí. É muito bom a gente falar sobre aquilo que a gente gosta, né? Star Wars. E quem quiser acompanhar meu conteúdo no Instagram, através do Sancrise Kenobi e também do resenha.wars e nos podcasts ResenhaCast, que volta esse ano. E também no podcast O Farol, que a gente fala exclusivamente sobre Alta República. E apesar de não ter curtido assim, tanto a experiência com a série, mas The Acolyte tem ideias boas, sabe? Não é assim uma coisa que você fala, nossa, não se aproveita nada do conteúdo. Tem muita coisa boa ali. Tanto que surgiram várias discussões em cima da série. Então ela tem valor. Eu acho que ela só se perdeu um pouquinho na execução ali e no planejamento. Mas essa série ela teve ideias boas aí. E aquilo que o Pedro falou, né? As minhas palavras também, né? Espero que vocês tenham curtido, né? Essa jornada melhor do que eu aí.
E eu sou a Carol do Estrelas da Jornada. E se você escutou até aqui e não se inscreveu no canal, pois se inscreva agora para não perder mais nenhum podcast. Eu também lanço vídeos normal, sem ser podcast, no YouTube. E agora o Estrelas da Jornada também tá no Spotify. Então, se você pesquisar lá, Estrelas da Jornada, você vai encontrar o perfil do podcast lá, já com os episódios anteriores atualizados. E é isso, gente. Muito obrigada, Pedro, Sam, aqui que acompanharam essa discussão desde lá do comecinho. Foi muito legal aqui desenvolver essa visão da série. E eu faço as palavras do Pedro, do Sam, as minhas também. Espero que você aí que esteja ouvindo a gente, ao menos tenha curtido, gostado ou apreciado de alguma forma a série. Porque, como o Pedro falou, não dê hate em Star Wars. Sabemos que Star Wars tem aí seus defeitos, suas falhas, mas também tem muita coisa boa, muita coisa para agregar. E estamos aqui para apreciar essa saga maravilhosa que tem muita, muita coisa ainda para mostrar. Então é isso, gente. O Estrelas da Jornada também está no TikTok e no Instagram. E até a próxima!